Saudações! Meu nome é Marcos Meneghetti, jornalista de política do Jornal do Comércio, e essa é mais uma entrevista da nossa série de conversas com os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre. Hoje a gente está recebendo Gustavo Paim, candidato pelo PP. Saudações, candidato. Saudações, Marcos, saudações a todos que nos acompanham aí pelo Jornal do Comércio. Sou Gustavo Paim, do Progressistas, e concorro pela coligação Porto Alegre para Ti, Progressistas e Avante, com a candidata vice Carmen Santos. Muito bem. E a gente vai falar mais disso no decorrer dessa entrevista, né? Muitos temas, né? Essa eleição tá fomentando muitos debates de muitas maneiras, uma eleição diferente, né? Em meio à pandemia. Enfim, vamos abordar todos esses assuntos. Mas eu sempre começo perguntando para os candidatos, Paim, para falar um pouco sobre a relação dele com a cidade, né? Contar um pouco da trajetória até chegar nesse momento como candidato, né? Eu queria que tu falasse um pouco disso. Bom, eu sou um porto-alegrense nato, né? Eu nasci chorando Moinhos de Vento há 43 anos, nasci em 16 de julho de 77 e nasci e vivi minha vida inteira em Porto Alegre. Então, minha relação com Porto Alegre é desde o nascimento. Estudei no Colégio Anchieta, fiz a faculdade de Direito na PUC, me formei em Direito, sou advogado, fiz minha especialização em Gestão Pública pela URGS, meu mestrado em Direito pela PUC e meu doutorado em Direito pela URGS. Sou advogado e sou professor universitário. Sou professor dos cursos de graduação e pós-graduação, de Direito Processual e de Direito Eleitoral, hoje especialmente na Unicinos. E vivi minha vida inteira mais pelo bairro Petrópolis, mas tenho uma relação com a Porto Alegre como um todo. Eu, em 96, quando eu fiz 18 anos, eu me filiei ao então Partido Progressista Brasileiro, que depois virou Partido Progressista, hoje Progressistas, e sou filiado, então, ao mesmo partido há 24 anos, e nessa atuação política, especialmente coordenando jurídicos de candidaturas, tanto a prefeito de Porto Alegre como governador de estado, eu acabei tendo uma atuação política grande, e isso me fez ir conhecendo cada vez mais Porto Alegre e suas diferentes realidades. E, é claro, estou vice-prefeito de Porto Alegre desde 2017, cumpro o mandato até 31 de dezembro de 2020, e isso potencializou muito mais aí minha relação com o orçamento participativo, com as 17 regiões do orçamento participativo, com todas as comunidades de Porto Alegre. Eu sempre tive muito orgulho de ter um gabinete aberto para receber a comunidade, mas especialmente ser alguém que sempre estava na comunidade para ouvir, para dialogar, para conhecer as diferentes realidades de Porto Alegre, para tentar mudá-las, transformá-las, enfim, ter uma cidade melhor. Então, minha história é de 43 anos de vida diária com a cidade de Porto Alegre. Sobre esse aspecto, né, tu continua sendo vice-prefeito, né, Paim? Eu queria que tu falasse um pouco do que te levou, né, a lançar tua candidatura própria, né? Ela também está concorrendo à reeleição, né? A gente sabe que tem todo, né, uma história longa, né, de cisão, né, entre o PP e o governo, né? Mas, enfim, nem todos os eleitores acompanham, né, a crônica política, né? Então, eu queria que tu explicasse um pouco, né, o que te levou a lançar tua candidatura própria. Eu não vou dizer um rompimento do PP com o governo, eu diria que, de alguma maneira, o Marquesão, ao longo do tempo, foi rompendo com todo mundo, brigando com todo mundo, brigou com o meu partido, brigou comigo, mas, enfim, brigou com a Câmara de Vereadores, com o orçamento participativo, com a sociedade de um modo geral, com os partidos de um modo geral. Mas a verdade é que, em 2016, nós fomos para as ruas pedindo o apoio das pessoas, olhando no olho das pessoas, pedindo a confiança e dizendo: acredita que dá para fazer uma política diferente, a gente quer fazer uma política diferente, a gente quer mostrar que dá para confiar na política e nos políticos. E ao longo do mandato, o Marquesão acabou resolvendo ser um pouco mais autocrático, assim, decidir tudo em gabinete, mais fechado, menos dialogado, menos construído, e o nosso programa de governo lá falava em diálogo, falava em participação. Então, de alguma maneira, eu sou candidato exatamente para isso, para resgatar os compromissos de 2016 e que foram traídos ao longo desse período, que não foram levados a cabo e, portanto, gerou uma frustração. Quando se anda nas ruas de Porto Alegre, eu andei muito conversando com vários cidadãos, aí eles diziam desiludidos ou decepcionados com a postura, com o governo fechado, com o governo de gabinete, sem respeitar a história de Porto Alegre,
que é uma história de participação, que é uma história de construção. A cidade de Porto Alegre gosta de participar, a cidade de Porto Alegre gosta de influenciar os destinos da sua cidade, gosta de participar da vida política, e, de alguma maneira, isso acabou sendo traído ao longo do período, e eu sou candidato nesse sentido. Eu quero retomar a confiança do cidadão, eu quero cumprir com aquilo que nós nos comprometemos e fazer realmente uma Porto Alegre mais aberta, devolver a Porto Alegre para os porto-alegrenses. Não basta ter boas ideias para tu transformar a realidade, tu tem que ter um perfil de liderança que saiba conduzir uma administração pública e uma cidade para resolver os seus problemas. E é por isso que eu defendo muito o diálogo como uma forte ferramenta para a construção das soluções para os problemas, e especialmente um governo aberto, com democracia participativa, com controle social, com a participação da sociedade, para que a gente possa devolver Porto Alegre para os porto-alegrenses. Durante, né, esse governo, a gente passou, né, por talvez a grande crise, né, pelo menos até agora no século XXI, né, que é a pandemia de Covid-19, né, imensos desafios, né, Paim. E eu queria que tu comentasse, né, em meio a esse cenário, né, de crise sanitária, crise econômica, né, qual é que vai ser o grande desafio na prefeitura em 2021, caso tu seja eleito? Tu pegou o mote da nossa campanha. O mote da nossa campanha é Deu de crise. Deu de crise Porto Alegre, envolve isso mesmo. Deu de crise social, deu de crise econômica, deu de crise política. A gente sabe que a questão sanitária envolve outros fatores. Até hoje estamos aqui no dia 19. Não sei se eu posso falar no dia, mas estamos no dia 19. Sim, claro. Preciso colocar temporalmente, porque eu estou diagnosticado com Covid, né? Fui diagnosticado na quarta-feira. Era outra coisa que eu ia te perguntar. Então, faço parte dessa crise sanitária também, no sentido de que eu fui diagnosticado na quarta-feira. Cheguei a ter no início um pequeno estágio febril, mas logo no segundo dia já passaram os sintomas. Eu estou assintomático hoje, ou praticamente assintomático, talvez alguma questão de olfato, mas sem febre, a oxigenação no sangue boa, me sentindo disposto, sem dores. E a pandemia, ela agravou muitas coisas, né, Marcos? Mas não podemos botar tudo na conta da pandemia também. A verdade é que quem andava em Porto Alegre, aí tem até uma pesquisa de 2016, já da URGS, apontando que tínhamos mais de 4 mil pessoas em situação de rua em Porto Alegre. Claro que com a pandemia, e essa pesquisa, ela tem dados muito relevantes. Um deles é que cerca de 50% estavam na rua há 5 anos ou mais. Quando está na rua há mais de 5 anos, está falando em pessoas sem vínculos sociais, sem vínculos familiares, realmente mais de difícil reinserção. E 60% das pessoas com dependência química ou doença mental, que também envolve uma dificuldade muito grande de reinserção. Mas a pandemia e a instabilidade na condução da pandemia, o abre e fecha, o pode faturamento até 360 mil, num dia, 2 dias depois tem 4 milhões e 800 mil reais, num dia tem que fechar a orla, no outro pode deixar aberta, num dia não precisa usar máscara, no outro tem que usar máscara, num dia vai ter lockdown, no outro dia não vai ter lockdown, num dia pode construção civil para iniciativa, para obra pública, mas para privada não. Uma hora é bandeira vermelha com contornos mais restritivos, quase de bandeira preta, outra bandeira vermelha com contornos menos restritivos, quase de bandeira laranja. Então, essa instabilidade na condução da Prefeitura de Porto Alegre também agravou. E aí, sim, quem anda nas ruas de Porto Alegre vê que hoje, nas pessoas em situação de rua, nós temos pessoas que tu olha e vê que estão há 1 mês, 2 meses, talvez, que tenham perdido seu emprego, não tenham conseguido pagar seu aluguel. Hoje, tu vê crianças em situação de rua, crianças nas sinaleiras. Tu já começava a ver antes da pandemia, se agrava, então tem crianças na sinaleira, e nós precisamos enfrentar essa crise social. Essa crise social precisa realmente ser muito enfrentada. E ela vem junto com uma crise econômica. Quem anda nas ruas de Porto Alegre vê muitas placas de aluga-se, vende-se. Porto Alegre só não fechou mais postos de trabalho na pandemia do que o Rio de Janeiro. Porto Alegre fechou quase 30 mil postos de trabalho durante a pandemia. Então, a gente está falando de um desemprego muito grande também. E para combater essa crise social e essa crise econômica, precisa ter mais liberdade econômica. Em Porto Alegre, a lei da liberdade econômica é de origem do legislativo, não é nem do executivo. O executivo sequer regulamentou a fundo. Está na hora de regulamentar. Porque regulamentando a lei da liberdade econômica, com mais liberdade mesmo, por exemplo, atividades de baixo risco não precisa alvará.
aí não precisa burocracia, papel, taxa, alvará, tempo, e já se pode empreender. Empreender, gerar emprego e renda. Então, eu trabalho muito com a lógica de transformar Porto Alegre na capital da liberdade econômica, um ambiente propício ao empreendedor, que Porto Alegre pare de atrapalhar quem quer empreender, gerar emprego e renda, e mais do que isso, crie um ambiente de capital nacional da liberdade econômica, de capital do empreendedorismo, que tenha mais liberdade econômica, deu de alvará, deu de burocracia, que tenha prazos máximos nos órgãos públicos, não cumpridos prazos máximos, que se tenha aprovação tácita, em respeito à boa-fé do empreendedor, e mesmo assim, claro, com fiscalização do poder público, mas uma primeira fiscalização pedagógica, o poder público ao lado do empreendedor e não contra o empreendedor, porque muitas vezes quem erra porque tem dificuldade de entender, dada a burocracia e o emaranhado de normas que nós temos. Então, o poder público tem que estar lá para orientar, para educar, para entender por que do erro e aí orientar o melhor caminho. Cumprido o caminho, ok, resolvido, insistido no erro, bom, claro, aí sim uma fiscalização punitiva que cabe ao poder público também manter a ordem. Ter serviços digitais, o empreendedor não tem que ir uma hora na Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, outra hora na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, outra hora no escritório tal, a outra hora no órgão tal. Não, tu realmente ter os serviços digitais, de maneira que tu possa, num local, acessá-los virtualmente e poder ter isso com menos burocracia, menos papel, menos custo, menos taxa, enfim, tornar um ambiente mais leve, mais livre e melhor para quem quer gerar emprego e renda. E isso envolve também toda uma consolidação normativa de leis, de instruções normativas, de portarias, de decretos, para que a gente possa, por cada setor de atividade, ter uma objetivação, realmente saber objetivamente o que pode e o que não pode fazer, se pode ou não pode empreender, e podendo o que precisa ter, para que o empreendedor não precise conhecer o prefeito, o vice-prefeito, o vereador, o secretário, algum servidor para conseguir algum benefício, para conseguir empreender. Não, não. Tem que ser realmente algo objetivo, claro, transparente, para sabendo, bom, isso eu posso fazer e, portanto, eu não vou precisar de ajuda de ninguém, eu vou conseguir empreender, gerar meu emprego, gerar renda, enfim, e destravar a economia. Eu acredito que para enfrentar essa crise social e essa crise econômica, realmente é desenvolvimento econômico, empreendedorismo, geração de emprego e renda, liberdade econômica, destravar a economia, investir no turismo, potencializar o desenvolvimento econômico para a gente gerar emprego e, com isso, incluir tantas pessoas hoje que estão excluídas socialmente. Vamos falar mais disso, que isso aí é um tema bem caro, né, para a gente do Jornal do Comércio. Sobre a desburocratização, especificamente, né, eu já ouvi várias pessoas em vários momentos, né, falando na complexidade, né, da legislação. O que tu pensa para isso? Mandar um projeto para a Câmara, simplificando isso, revogando normas, decretos? Como é que funcionaria isso, essa simplificação da burocracia, né? No primeiro dia, fazendo decreto da regulamentação da Lei da Liberdade Econômica. Ali já tem uma boa desburocratização, como, por exemplo, o fim do alvará para atividades de baixo risco. Então, tu já tira para atividade de baixo risco, a gente está falando mais de 20% das atividades, tu já desburocratiza por completo. E eu não estou falando algo que seja uma novidade. Aqui do lado, o Stay fez isso. Na Expo Inter, os expositores tinham que vir para a Stay uma semana, 10 dias antes, para ir numa fila, pagar uma taxa, ter um alvará, quer dizer, tinha toda uma burocracia que eles tinham que vir antes. E isso é ficar longe da sua família, das suas vidas, dos seus negócios. Na última Expo Inter já vieram no dia e já puderam empreender em função dessa desburocratização. Então, esse é o primeiro passo, realmente, regulamentar de maneira efetiva a Lei da Liberdade Econômica. Depois, a gente precisa fazer uma consolidação normativa, e vai ter desde a questão na Câmara de Vereadores, e eu sei que o Parlamento trabalha muito com uma comissão para revogar leis hoje que seriam desnecessárias, mas tem que ter no âmbito do Poder Executivo, na administração mesmo, uma revisão de todos os decretos, instruções normativas, portarias, para tu ter uma consolidação normativa por setor. Que, como tu falou, é exatamente isso. Tem muita gente que tem expertise em determinadas áreas, construção civil, por exemplo, que mesmo tendo uma expertise muito grande, pena muito para empreender em Porto Alegre. E dá dó quando tu recebe empreendedores aqui, eu recebi muitos, e ouvi eles dizendo, olha, é melhor empreender em Florianópolis ou em Curitiba do que em Porto Alegre. E em termos de Rio Grande do Sul, da mesma maneira. É melhor empreender em Santa Catarina ou no Paraná do que no Rio Grande do Sul. E isso acaba fazendo com que a gente perca muitas empresas.
E eu não falo nem empresas para Santa Catarina e para o Paraná. A gente vê muitas empresas saindo de Porto Alegre para Cachoeirinha, para Alvorada, para Eldorado, para Gravataí. Porto Alegre perde em competitividade para muitos municípios da região metropolitana. Então, precisa tornar Porto Alegre mais competitivo. Isso envolve o ambiente tributário, redução de ISS para alguns serviços, para tornar a Porto Alegre mais competitiva. A questão da revisão do IPTU, especialmente o IPTU não residencial, IPTU comercial, que vai ter, ao fim e ao cabo, em 2025, uma redução só de 10% da alíquota, quando a base de cálculo aumentou cerca de 60%, 70%, e isso num pós-pandemia, isso para sair de uma crise é muito ruim, a economia fica muito travada e a tributação muito cara, é mais difícil de gerar emprego, é mais difícil de destravar a economia. Da mesma maneira, os procedimentos administrativos, e por isso botar prazos máximos, e por isso ter aprovação tácita, que em Porto Alegre não se leva menos de 4 meses para um estudo de viabilidade urbanística. Porto Alegre não leva menos de 1 ano para aprovação de um licenciamento de empreendimento habitacional. E isso é muito tempo perdido, em que se está perdendo emprego, em que se está perdendo geração de renda, em que se está perdendo com o tempo a tributação, em que todos estão perdendo. Então, o ambiente de Porto Alegre é muito burocrático. Isso envolve desde as questões administrativas, mas também questões legais de implementação da Lei da Liberdade Econômica e de ambiente tributário. Uhum. Esse debate normalmente vem junto com a questão do meio ambiente, né? Porque existe uma preocupação, né, legítima, inclusive, sobre uma possível flexibilização, né, em decorrência da desburocratização, né? Como é que tu enxerga essa crítica, Paim? Dá para desburocratizar e manter a preocupação, o zelo com o meio ambiente? Porque desburocratizar é cumprir a lei, né? Então, o que tem de previsão, quando tu desburocratiza, tu não tira as previsões legais, né? Claro que quando tu vai fazer uma consolidação, uma simplificação normativa, tu pode trabalhar algumas questões nesse sentido. Mas eu diria que isso é, inclusive, a questão de foco, Marcos, é mais do que essa preocupação. Eu entendo a preocupação, acho que é legítima a preocupação, não estou desconsiderando, mas quando tu implementa, por exemplo, a Lei da Liberdade Econômica, que tu tira a necessidade de alvará para atividade de baixo risco, significa que os órgãos públicos vão poder se concentrar nas atividades de alto risco. Então, de alguma maneira, tu flexibilizou a atividade de baixo risco, desburocratizou, tornou mais livre o ambiente para geração de emprego e renda e conseguiu, com a tua energia, com o teu corpo funcional, que não é, enfim, a gente sabe que precisa, sempre há mais demanda do que a força suficiente, tu vai poder concentrar isso nas atividades de maior risco e, com isso, também fazer em prazos menores, porque tu vai ter mais dedicação a essas atividades de maior risco e, ao mesmo tempo, cuidado em relação a isso. Então, eu tranquilizo, fiquem tranquilos que ninguém aqui está querendo simplesmente desregulamentar tudo, mas é realmente tornar um ambiente mais agradável, mais fácil para empreender, para gerar emprego e renda, respeitando as previsões legais, né? Um outro aspecto, né, ainda, né, sobre essa estratégia de retomada da economia que eu queria que tu comentasse, é o que o município pode fazer em relação às pessoas que estão recebendo o auxílio emergencial do governo federal, né, e a partir do início do ano que vem não vão mais receber, né? Tem alguma coisa planejada para esse público especificamente, Paim? O auxílio emergencial, e a gente está falando nesse ano em mais de R$1 bilhão para Porto Alegre, né? E isso é dinheiro direto na economia, no mercadinho, nas famílias, nas casas. E isso, de alguma maneira, atenua essa crise social e econômica que a gente já enfrenta. Imagina se não tivesse isso, o quanto seria aumentada essa crise social e econômica. Cabe ao poder público agora realmente tornar o ambiente mais livre, mais fácil de empreender, para tu poder gerar emprego e renda, para tu realmente gerar postos de trabalho. Um dos grandes problemas que nós tivemos na pandemia foi o fechamento de muitos postos de trabalho. Quando a gente desburocratiza, quando a gente torna o ambiente mais livre, quando a gente estabelece prazos máximos, quando a gente trabalha com licenças tácitas, quando a gente trabalha com governo digital, com serviços digitais, tu consegue gerar maiores oportunidades de emprego. E com isso tu vai gerando a essas famílias, para além do auxílio emergencial, realmente um emprego e um salário que lhes permite consumir, que lhes permite cuidar da sua família, que lhes permite a dignidade, que permite destravar a economia de Porto Alegre, botar dinheiro na economia e permitir que a economia ande. E uma das alternativas que eu gosto muito de trabalhar, além de toda essa parte
de liberdade econômica e de desburocratização, também o turismo. Eu vejo o turismo como uma mola propulsora para o desenvolvimento econômico, especialmente no pós-pandemia. Porque o turismo, muitas vezes, é uma pessoa e um computador, ou um celular, e tu emite um pacote turístico. Não precisa maiores burocracias relativamente a isso, e aí tu está ocupando a rede hoteleira, isso é hotel, isso está consumindo, a rede hoteleira, isso é emprego, isso é consumo em restaurante, isso é emprego, isso é consumo no nosso comércio, isso é emprego, quer dizer, fazer as pessoas virem para Porto Alegre, especialmente num pós-pandemia ou no meio de uma pandemia, o turismo ele vai ser muito mais local, ele vai ser muito menos um turismo de longas distâncias, pelo medo, pela preocupação, e a gente não pode esquecer que Gramado é o segundo destino turístico do Brasil, só perde para o Rio de Janeiro, e não tem aeroporto lá, os turistas descem em Porto Alegre, só que alugam um carro ou pegam um transfer e vão direto para a Serra Gaúcha. Imagina se a gente pudesse fazer o Stopover Porto, um programa de incentivos para que esse turista fosse incentivado a permanecer 1, 2 dias em Porto Alegre, se hospedando nos nossos hotéis, consumindo nossos restaurantes, consumindo nosso comércio, conhecendo a nossa orla, o nosso Guaíba, a nossa zona rural, que é a segunda maior zona rural do Brasil, das capitais, só perde para Palmas, Tocantins, o nosso distrito cervejeiro, o nosso 4º distrito, a capital nacional da microcervejaria, as pessoas conhecerem a cervejaria artesanal de Porto Alegre, cerca de 40 microcervejarias, o enoturismo, quem vai para Bento, e vai muito turista para Bento, para a Avaliação Nacional de Vinhos, para o Vale dos Vinhedos, nós temos 2 vinícolas em Porto Alegre, quem é que conhece? Então, o enoturismo, o turismo futebolístico, com o Inter, Grêmio, com a rivalidade Grenal, o nosso turismo cultural, quem não conhece a Noite dos Museus, bota dezenas de milhares de pessoas nas ruas, no centro de Porto Alegre, com segurança, bem ocupando espaço público. Enfim, tem muitas alternativas de turismo em Porto Alegre, e a Orla Revitalizada foi uma demonstração, né? O trecho 1, o Parque Moacir Clear, da usina do gasômetro até a Rótula das Cuias, inaugurado 29 de junho de 2018, o primeiro final de semana tinha 60 mil pessoas. Então, ali tu tem também um comércio, restaurantes, tem possibilidade de movimentar a economia, gerar emprego, gerar renda, e com isso incluir formalmente, com salário, as pessoas que porventura, acabem com a descontinuidade, enfim, o fim do auxílio emergencial, precisem de uma renda realmente para se sustentar, para sustentar sua família, para a dignidade, e para poder também movimentar Porto Alegre como um todo. Tu mencionaste antes também uma política fiscal, né, relacionada ao ISS e o IPTU. Tu podia falar mais especificamente sobre esses 2 tributos? Claro. O ISS ele tem o imposto sobre serviço, é a principal arrecadação de Porto Alegre hoje. Das receitas próprias é ISS, depois IPTU. O ISS ele realmente permite que uma cidade seja mais ou menos competitiva. Claro que nós temos mínimos legais até para evitar a chamada guerra fiscal que se tinha antigamente. Hoje a alíquota mínima é 2%, mas ela vai de 2% a 5%. E Porto Alegre, vou citar um exemplo de um setor que sofreu muito com a pandemia, porque fechou em 18 de março, com os primeiros decretos, e segue basicamente fechado até hoje, que é o setor de eventos. O setor de eventos, a alíquota de ISS em Porto Alegre é de 5%. Em Curitiba é 2%. Então, claro, os grandes eventos, se vão pensar em vir para Porto Alegre ou para Curitiba, vão levar em conta o aspecto tributário, vão levar em conta o aspecto de competitividade. Então, esse é um setor que merece também, eu pedi para os servidores da Fazenda um estudo de alguns serviços, e eles me mapearam e me passaram de alguns serviços que poderia ter a redução de alíquota sem comprometer as finanças de Porto Alegre, mas tornando a cidade mais competitiva, aumentando a base e, portanto, até aumentando a tributação. E não falo isso como utopia. Aqui do lado, de novo, vou citar o exemplo de Esteio, durante a pandemia, reduziu a alíquota de ISS de 118 serviços e não diminuiu a arrecadação, aumentou a arrecadação. E Porto Alegre, mesmo na pandemia, quando vai ver as receitas de Porto Alegre, fora o mês de maio, todos os demais meses, a arrecadação foi superior ao ano de 2019. Então, tu tem condições aqui, sim, de transformar, do ponto de vista tributário, num ambiente mais competitivo, com isso fomentar o desenvolvimento da atividade econômica e, com isso, com uma alíquota menor, mas com uma base de tributação maior, ou com mais serviços sendo realizados e, portanto, mais incidência do ISS, a gente poder realmente ter uma cidade mais competitiva, com mais geração de emprego e renda e com receitas. Da mesma maneira, o IPTU. Se nós formos analisar os primeiros fechamentos em Porto Alegre,
são em 18 de março, fica 2 meses fechado, vai reabrir alguma coisa em 19 de maio, fica 30 dias, pelo dia 20 de junho, fecha tudo novamente, e fica mais 2 meses fechados. Então, a gente ficou, em 7 meses, mais de 4 meses, com o nosso comércio fechado. E o que Porto Alegre abriu mão em termos de arrecadação? Né? Então, o IPTU comercial desses imóveis e imposto sobre propriedade territorial urbana, de uma propriedade que não era a pleno exercida. O uso, o gozo e a fruição da propriedade, durante um bom tempo, ficou restrita em razão da pandemia. E, no entanto, Porto Alegre não abriu mão de um centavo em relação a essa arrecadação. E a verdade é que a revisão do IPTU fez com que se aumentasse a base de cálculo, vou pensar aqui nos imóveis, primeiro, não residenciais, os comerciais, pensando na potencialização do desenvolvimento econômico. Ali houve um aumento da base de cálculo de 70% na atualização do valor venal dos imóveis, e a alíquota, que era de 1,1, reduziu para 0,8, mas em 2022 vai para 0,9 e em 2025 vai para 1. Ou seja, uma redução só de 10%, num universo de crescimento de 60%, 70%. Então, para retomar a economia, para a gente realmente poder solucionar um pouco a quantidade de placa de alugas e vendes, precisa se rever isso aí, não pode ter essa progressão da alíquota do IPTU nos próximos anos, para a gente ter realmente um ambiente melhor para que o comércio possa funcionar com uma margem, não tão sufocado, né? Drenar menos dinheiro da sociedade para o poder público, deixar mais dinheiro na sociedade para que ela possa recuperar o fôlego e retomar a atividade econômica. E, claro, isso também impacta no IPTU residencial, porque a gente sabe que a crise social atinge famílias em gerais, né? E aí a lei do IPTU ela teve algumas alterações que merecem ser revistas. O que eu estou propondo, está no meu plano de cidade, é realmente fazer um diferimento do IPTU, ou seja, não aplicar a atualização da base no ano que vem, essa virada do ano para o ano que vem, e nem no outro, para que no primeiro ano do próximo governo, o próximo governo possa sentar e analisar caso a caso, vírgula a vírgula, para ver o que melhorou na situação e o que gerou mais problema, mais dificuldade e, portanto, prejuízo à sociedade como um todo, para que a gente possa fazer uma revisão. Quanto à abertura, né, e o fechamento do comércio, do setor de serviços, etc., eu queria que tu falasse um pouco sobre as medidas de isolamento social. Né? Afinal de contas, elas foram necessárias, né, no início da pandemia, principalmente, né? Eu queria que tu falasse o que tu planeja para o ano que vem, né, caso seja eleito. Porque provavelmente a gente vai passar por uma segunda onda, né, de contaminação, como outros municípios já têm passado, né? Tem Manaus, né, Belém, tá? O que tu planeja para Porto Alegre? De alguma maneira, Porto Alegre estendeu bastante a sua primeira onda quando fechou lá no início, em 18 de março, foram os primeiros fechamentos, e ficou bastante tempo fechado. Então, primeiro, em relação à segunda onda, é acreditarmos na possibilidade de termos uma vacina e, com isso, a gente minimizar esse risco de uma segunda onda. E segunda, de novo, Porto Alegre teve essa sequência dos primeiros 60 dias, entre 18 de março e 19 de maio, de um fechamento que se no primeiro momento todos foram muito solidários e demonstraram esse receio com algo novo e a preocupação, a verdade é que depois se percebeu que, historicamente, ao longo dos últimos anos, os meses de maior internação em UTIs em Porto Alegre são os meses de inverno, em junho, julho, final, em pedaço de agosto. E Porto Alegre ficou fechado abril e maio inteiro, e isso, de alguma maneira, sem estar utilizando muito seus leitos de UTI, mas com as atividades econômicas fechadas. E aí, quando foi abrir lá para metade, final de maio, já estava entrando no período de junho, no período mais difícil das nossas internações, aí ficou 30 dias aberto e já fechou novamente. Então, esse abre e fecha, de alguma maneira, prejudicou, não há dúvida nenhuma, faltou uma estabilidade, um planejamento mais claro em relação a isso, e eu não acredito que seja com restrições de dias e de horários que a gente vai fazer o melhor enfrentamento. O melhor enfrentamento é realmente com distanciamento, com protocolos, com todo um respeito, um cuidado que se espera logo com a questão da vacina. A gente sente que já nesse momento a gente tem, embora um grande potencial ainda de contágio, a gente vê um grau de gravidade dos contágios diferente do que nós víamos no início. Isso já se percebe também uma mudança.
Então, acredito que respeitando protocolos, com distanciamento, com os cuidados necessários, a gente possa manter o comércio aberto, sem essa necessidade de fechar os domingos, mantendo os domingos, com um horário mais estendido, até para não concentrar o momento de comércio e de utilização, sob pena de gerar aglomeração. Então, acredito que dá para fazer um bom enfrentamento da pandemia, mantendo as atividades econômicas vivas, mantendo a economia de Porto Alegre viva, mantendo os empregos vivos também e cuidando da saúde juntos. Um outro tema, pai, que eu queria tratar contigo é a questão do déficit da prefeitura, né? Porque o governo Marquesan trabalhou muito, né, com essa tese de que a prefeitura teve déficit em 18 dos últimos 20 anos, né? Ex-prefeitos discordam disso, né? Eu queria ver a tua opinião. Tu acha que realmente aconteceu isso? Porto Alegre teve déficit nos últimos 18 dos últimos 20 anos? Tem muito de uma narrativa, Marcos. E a verdade é que, se for olhar orçamentariamente falando, desde 2014 para cá, orçamentariamente não há déficit. Isso são os dados da Secretaria da Fazenda. A questão é a disponibilidade realmente financeira que se fala. Mas os recursos do Tesouro, né? Não foi todo esse período de déficit, não. E, de novo, algumas peças de orçamento, elas são feitas de acordo com uma narrativa. Mas, só para você ter uma ideia, o governo comemora a ideia de que a lei de diretrizes orçamentárias apresentada esse ano, ela, pela primeira vez, é superavitária. Só que ela foi apresentada a primeira vez para a PGM e para a Fazenda com déficit. Com déficit. Aí houve manifestação, isso tem no processo 100. Teve manifestação da Fazenda e da PGM dizendo que não podia ser apresentada daquela maneira. E aí ela foi, então, alterada e apresentada como com superávit. E aí, comemorada publicamente, como pela primeira vez terminamos com superávit. Mas espera aí, foi apresentado com déficit, depois alterado em função de questionamentos da Fazenda e da PGM, e aí apresentado como superávit. Então, existe a famosa matemática, né, Marcos? As pessoas utilizam a matemática para se prestar aos seus argumentos. Não estou dizendo que a situação de Porto Alegre seja fácil. Sim, houve uma contenção de despesas, do crescimento vegetativo da folha no atual governo, não há dúvida nenhuma em relação a isso, participei disso, me orgulho de ter participado disso, de alguma maneira controlamos o crescimento vegetativo, os avanços automáticos, os triênios, isso segurou um pouco, e talvez, de novo, os números da Fazenda demonstram que a receita desse ano em relação ao do ano passado, só no mês de maio foi inferior. E mesmo as dificuldades que tem de ISS e de repasse de ICMS, o governo federal mandou uma compensação extraordinária para isso. Então, eu diria que, ao longo desse ano, o nosso problema não é de realmente ter faltado recursos. E aí eu acho que é fundamental que a gente possa trabalhar numa geração de emprego e renda, numa movimentação da economia, para a gente realmente poder ter uma condição melhor para Porto Alegre. E talvez o grande desafio do próximo governo seja a questão previdenciária. Tu tem um sistema de partição simples previdenciário para aqueles que entraram até 2001 no poder público, que tem um déficit de mais de R$1 bilhão, e a previsão para os próximos 4 anos é, na média, R$1,5 bilhão por ano. Então, a gente está falando de R$5 bilhões 950 milhões de um déficit previdenciário do sistema de partição simples. Quando a nossa receita anual orçada vai a pouco mais de 8 bilhões, mas realizada fica sempre abaixo de 7 bilhões, quase 6 bilhões é quase um orçamento inteiro, é quase um ano que o próximo governo vai ter em relação a esse déficit previdenciário. Mas nós temos os que entraram depois de 2001, que é o sistema capitalizado. E esse sistema capitalizado, ele é superavitário, tem um fundo superavitário. É possível fazer uma migração, propor uma migração, discutir uma migração com os servidores de algum período do regime simples para o capitalizado, sem comprometer o regime capitalizado e, ao mesmo tempo, diminuindo o déficit do regime de partição simples. Então, tem alternativas. E na parte tributária, especialmente, volto a dizer, reduzir a ISS, tornar Porto Alegre mais competitiva, movimentar a economia, desburocratizar, gerar emprego e renda e, com isso, aumentar a arrecadação, inclusive. Queria que tu comentasse também, Paim, o que tu imagina para a tua administração, né, em termos de estrutura pública, né?
quantas secretarias, que órgãos são imprescindíveis, que órgãos têm que ser extintos? O que tu pensa nesse sentido? Primeiro, eu não acredito que a política pública dependa de ter uma secretaria com o seu nome para ela existir. A gente vê algumas secretarias que a política pública não é entregue, e nós vemos outras políticas públicas dentro de secretarias, por diretorias, coordenadorias, e que têm até melhor entrega. Então, eu não acredito no nome de uma secretaria como significado de política pública. Em relação à reforma administrativa que fizemos lá em 2016, no início de 2017, propusemos em 2016 e aprovamos no início de 2017, me parece que tem um equívoco grande quando a gente bota sustentabilidade e meio ambiente junto com o planejamento urbano. Ali eu senti um ruído, uma fricção, e desde o início eu recebi muitos conselhos de que assim não fosse, tentei que isso fosse mudado, e isso não foi mudado. Então, essa parte de licenciamento, que uma hora está no desenvolvimento econômico, uma hora na sustentabilidade, o planejamento urbano, uma parte no desenvolvimento econômico, uma parte na sustentabilidade, isso gerou ruídos entre essas áreas, e isso gerou um pouco mais de dificuldade. Esse me parece ser um ponto que merecia uma reflexão maior. Da mesma maneira, a gente poder ter, de fato, um escritório de fiscalização mais efetivo, e aí como um órgão próprio, mas, de resto, a gente tem uma mudança que foi feita no governo passado para o atual, que colocou uma criação de uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é importante para botar na pauta o desenvolvimento econômico, uma Secretaria de Desenvolvimento Social, e a gente precisa realmente fazê-las funcionar melhor. O maior problema não são as secretarias, sim o fato de a gente ter 45 meses de governo, 59 trocas de secretário e secretária adjunto. Então, o problema é a instabilidade, o problema é a troca-troca, o problema é que a máquina ela demorou para se ajeitar e ela ainda tem muitas rupturas, muitas descontinuidades. E isso faz mal para a cidade de Porto Alegre. Então, eu acredito que dá para fazer alterações mínimas em termos de estrutura administrativa, mantendo sempre a lógica da austeridade, do cuidado com a máquina pública, mas pensando, sim, em destravar algumas áreas que estão travadas também em razão da reforma administrativa, mas, ao mesmo tempo, ter melhores resultados com uma equipe composta do início ao fim. O governo nunca teve secretários e secretários adjuntos todos preenchidos, e além desse troca-troca muito grande. A Secretaria de Planejamento e Gestão está no quarto secretário. Secretaria de Desenvolvimento Social, que a gente fala das pessoas em situação de rua, dos problemas, está no sexto secretário, em menos de 4 anos de governo. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, no quinto secretário, em menos de 4 anos de governo. Procuradoria-Geral do Município, no quarto secretário. Planejamento e Gestão, no quarto secretário. Infraestrutura, no terceiro secretário. Quer dizer, essa instabilidade, essa descontinuidade é que fazem mais mal às políticas públicas em Porto Alegre. Eu sempre pergunto para os candidatos, Paim, a opinião deles e os planos deles para 3 autarquias, 3 órgãos da prefeitura, né, que tem grande visibilidade: o DEMAI, a Carris e a Procempa. Eu queria que tu começasse falando o que tu planeja para o DEMAI, né, porque o DEMAI ele é superavitário e, historicamente, né, o dinheiro dele era usado para cobrir outras despesas no caixa único da prefeitura e não para investimentos em água e esgoto. Eu queria que tu comentasse o que tu planeja para o DEMAI e onde esse superávit deve ser aplicado. Primeiro, embora a gente tenha um superávit no DEMAI, a verdade é que a gente tem um déficit de esgoto tratado, por exemplo. Porto Alegre tem 43% do seu esgoto não tratado. Agora tem o marco legal de saneamento que diz que em 2033, é muito tempo, tem que ter 90% coletado e 90% tratado. Porto Alegre até tem 90% coletado, 10% só não é coletado. Mas desses 90% coletados, tem 33% que é esgotamento misto, que é cloacal e pluvial misturado. Então, a gente tem um déficit de esgoto de 43% de esgoto não tratado. E isso precisa ser enfrentado. E isso se enfrenta com recurso privado. Havia uma restrição na lei orçamentária, na lei orgânica do município, que dizia que água e esgoto não poderiam ter dinheiro privado. Entrou-se com uma ação direta de inconstitucionalidade, essa restrição caiu, porque era inconstitucional, e hoje se pode. Então, acredito numa PPP do saneamento ou numa concessão do saneamento. Só para você ter uma ideia, Alagoas, a Grande Alagoas, que tem em torno de 1.400.000 habitantes, é muito parecido com Porto Alegre, ele fez uma concessão de água e esgoto lá.
E a outorga inicial foi de mais de 4 bilhões de reais. Mais de 4 bilhões de reais de outorga. Quer dizer, tem um potencial muito grande aqui. Eu acho que o primeiro ponto é focar no saneamento. É focar realmente no esgoto, que é um grande déficit. A água também é um problema, a Ponta do Arado acho que pode resolver, mas não é certo também em Porto Alegre que falte água no extremo sul e na Lomba do Pinheiro, especialmente no verão, mas em alguns lugares de Porto Alegre falte água no ano inteiro. Quem sobe no Morro da Polícia, na Glória, sabe que lá eles são abastecidos com caminhão-pipa uma vez por semana, às quartas-feiras. Então, tem áreas de Porto Alegre que não tem abastecimento de água, se dá com caminhão-pipa. Então, eu acredito que, por mais que o DEMAI seja um órgão eficiente, por mais que o DEMAI seja um órgão bem gerido, que a gente precise, sim, de recursos públicos, de recursos privados, perdão, da iniciativa privada, pode ser PPP, pode ser concessão, aí é estudo da melhor modelagem, especialmente para tratamento do nosso esgoto, especialmente para a questão do saneamento básico, mas também pensando na questão de a gente não ter falta de água em Porto Alegre. E a Carris? A Carris ela é a única capital como empresa pública de transporte coletivo, isso por si só já diz muita coisa. Ela é menos competitiva que as empresas privadas, e isso é óbvio, porque tem restrições de contratação, restrições na administração de pessoal, restrição nas compras, restrições das mais diversas naturezas. Isso gera, quando tu vai fazer uma compra de motor, às vezes tem um ônibus com motor A, o outro com motor B, peça A, peça B. E isso gera dificuldades maiores de competitividade que as empresas privadas. Então, eu não vejo lógica na Carris como uma empresa pública. Agora, tem que ter responsabilidade nesse caminho. E isso envolve aquilo que nós também nos comprometemos em 2016, e é mais uma das razões que nós descumprimos a palavra, que eu estou aqui para tentar resgatar isso. Nós discutimos na eleição que gostaríamos de fazer uma análise técnica do melhor caminho da Carris. Foram feitas 2, 3 licitações e nenhuma delas foi levada a cabo, sempre deu algum problema no meio do caminho e não se fez um estudo técnico do destino da Carris. Eu acredito que ela não deva ser pública, acho que ela é menos competitiva e a gente sabe da dificuldade das empresas, mesmo privadas, de competitividade. A gente tem visto o problema do transporte coletivo e a Carris tem um déficit. Se nos primeiros anos houve uma redução de déficit, ele do terceiro para o quarto ano, o déficit aumentou. Então há um déficit grande na Carris, isso é dinheiro que sai da sociedade para uma empresa de ônibus que não presta o serviço da melhor maneira que a gente imagina, porque o transporte coletivo está enfrentando muitas dificuldades em Porto Alegre. Então, eu quero fazer esse estudo, sim, de qual é o melhor caminho para a Carris, para que a gente possa pensar no bem comum e no interesse público. E a Procempa, né? Porque a Procempa também seguiria, né, esse caminho depois da Carris de contratação, né, de uma consultoria para ver o que poderia ser feito com ela, né? O que tu pensa para a Procempa? A Procempa tem uma grande rede de fibra ótica que tem um interesse comercial muito grande. Isso pode pensar nisso, que pode ter um potencial para empresas inovadoras, para startup, para fomentar a inovação em Porto Alegre e, ao mesmo tempo, também disponibilizar ao mercado privado. Isso tem uma possibilidade aqui. Eu acredito na Procempa muito como um cérebro que pode ajudar a orientar o poder público, mas não como prestador final do serviço para todas as secretarias de Porto Alegre, montando o seu custo de acordo com o seu preço, ou montando o seu preço de acordo com o seu custo para caber dentro do orçamento. Eu acho que ela acaba sendo muito cara. A Secretaria de Saúde, por exemplo, gosta. Tem como os exemplos o gerenciamento de internação e o gerenciamento de consultas, o gerente e o GERCOM. A Secretaria de Educação reclamava muito da prestação de serviços da Procempa. Então, me parece que ela pode ser um cérebro consultivo do poder público, mas não prestador de serviço final. Eu acredito que a iniciativa privada tenha mais expertise, faça por um menor custo, com melhor qualidade, com melhor entrega para o poder público. A gente está se encaminhando para o final, Paim. 2 minutos para considerações finais. Queria agradecer muito, Marcos, falar contigo, com todo o Jornal do Comércio e dizer que o mote da nossa campanha é isso, é Deu de Crise. A professora Carmen Santos e eu, a coligação Porto Alegre para Ti, Progressistas e Avante, veio apresentar para Porto Alegre aquilo que nós consideramos o melhor projeto para a cidade. Dá para olhar no nosso plano de governo, os planos de governo estão disponíveis, que nós realmente apresentamos um belíssimo projeto de cidade para Porto Alegre. Então, nós apresentamos o melhor projeto e o melhor perfil para tirar Porto Alegre da crise, dessa crise social, dessa crise econômica, dessa crise política que Porto Alegre enfrenta. Eu acredito muito no diálogo como uma ferramenta para responder aos problemas e resolver os problemas da cidade de Porto Alegre. E nós estamos nessa eleição para isso, para devolver a Porto Alegre para o porto-alegrense, parar com o governo fechado em gabinete, ter uma Porto Alegre, um governo aberto,
ter um governo mais próximo das comunidades, ter o poder público nas comunidades para conhecer a realidade e assim poder trabalhar para transformá-la. Esse é o nosso objetivo e por isso nós defendemos muito claro. Deu de crise Porto Alegre, deu de crise social, deu de crise econômica, deu de crise política. E acredite, a professora Carmen Santos e eu temos o melhor projeto e o melhor perfil para tirar Porto Alegre da crise. Muito obrigado pela oportunidade. Tá muito bem. Essa foi a nossa conversa aí com o candidato à Prefeitura de Porto Alegre pelo PP, Gustavo Paim. Acho que conseguimos, né, candidato, elucidar aí muitas propostas, né, muitos aspectos, problemas da cidade, soluções para a cidade. Agradecemos a nossa audiência, né, e até a próxima. Muito obrigado, Marcos. Até a próxima.